Bem, meninas, a gente está agora chegando ao final da nossa trajetória, né, aqui na mentoria. E nesse final a gente está falando sobre vida profissional, sobre relacionamento, do nosso retorno à nossa vida, né, como um todo. A tudo aquilo que a gente deixou de lado, ficou um pouquinho para trás depois que a gente se tornou mãe, que ficou um pouco perdido aí nesse caminho. E eu convidei a Giovana para falar com vocês hoje, para poder abrir mais ainda a perspectiva profissional de vocês. A gente, às vezes, está num momento que a gente acha que a gente não tem saída, que a gente não tem perspectiva, que a gente não tem outras alternativas. E o que eu quero passar para vocês nessa mentoria é justamente a ideia de que tem sim perspectivas, e sim muitas perspectivas. Às vezes a gente fica naquela perspectiva do ou é isso ou é aquilo. Só que entre isso e aquilo existe uma infinidade de possibilidades. E a vida não termina quando a gente é mãe. Aliás, ela só começa. E a Giovana, ela vai falar isso para vocês, né? Ela vai trazer isso, ela faz isso de maneira brilhante. Ela Obrigada. é mentora de mulheres que estão em transição de carreira, que estão saindo do CLT empreendendo, porque ela teve uma trajetória muito bonita nesse sentido, e ela vai falar sobre essa trajetória dela aqui para vocês, e também trazer elementos práticos aqui para mostrar para vocês o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam pensar para fazer essa transição de carreira, caso seja o desejo de vocês. Vai abrir a perspectiva profissional de vocês. Mesmo que não seja agora, pode ser que no futuro esse desejo aflore. Eu sempre falo, né, para vocês, há 5 anos atrás, quando eu tive meu filho, eu era funcionária pública e não imaginava sair da vida do funcionalismo público. Eu achava que eu ia me aposentar ali no funcionalismo público. E hoje, 5 anos depois, a minha vida mudou. Eu abri mão de um cargo público, estou empreendendo no digital, estou vivendo de uma maneira completamente diferente. Isso em 5 anos. Minha cabeça deu um giro. Então, isso pode acontecer com vocês também. A gente é essa metamorfose ambulante mesmo, né? Então, é sobre isso que a Giovana vai falar com vocês e eu vou passar a palavra para ela. Bom dia, meninas. Bom dia, Ana. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a oportunidade que a Ana está me dando de vocês também conhecerem um pouquinho da Giovana, um pouquinho da minha história, que eu vou contar e vocês vão ver o quanto é possível essa transformação, da mesma forma que a Ana, a vida dela mudou em cinco anos, a minha. Eu comecei a empreender também faz 5 anos, mas eu falo que no último ano eu tenho vivido 20 anos em um ano. Quando você muda totalmente a sua mentalidade, quando você entende realmente o seu propósito, como as coisas começam a acontecer. Ana, obrigada, estou realmente honrada de estar aqui contando e compartilhando com essas mulheres um pouquinho da minha história, tá? Meninas, meu nome é Giovana Patriani, hoje eu tenho 46 anos. Hoje eu sou empresária, sou mentora, sou host de um podcast onde eu entrevisto mulheres que também fizeram transição de carreira e que vão lá no podcast contar a sua história. São mulheres que estão super bem-sucedidas onde estão empreendendo e também passaram por essas agonias, por essas inseguranças, por essas incertezas, mas confiaram e acreditaram. Eu fiz a minha transição de carreira aos 42 anos, quando muitas mulheres acham que não é possível mudar, mas eu demorei muito para tomar essa coragem. Eu trabalhei 24 anos CLT, eu tinha um cargo de liderança, eu era gerente onde eu trabalhava, eu tinha um salário relativamente bom para os padrões brasileiros, e por isso que eu demorei muito para tomar a minha decisão. Mas quando eu me tornei mãe, aquilo se tornou muito latente, porque eu não queria mais ter aquele horário de ter horário para entrar, ter horário para sair, e aquilo foi se tornando algo muito pesado para mim. Chegava domingo à noite, eu chorava porque eu tinha que trabalhar no outro dia, e eu queria ter mais tempo de qualidade com meu filho, participar mais da vida dele, poder levá-lo na escola, poder levá-lo na natação, nas atividades que as crianças têm, e eu não conseguia. Quem fazia isso era meu marido.
E eu sempre tive dentro de mim uma vontade muito grande de empreender. Só que por causa de crenças limitantes que colocam em nós desde pequenas, você vai levando isso para a sua vida adulta sem saber. Muitas de nós, não sei se vocês passam por isso, mas a gente chega na nossa vida adulta no automático. É aquilo, preciso estudar, preciso fazer faculdade, preciso trabalhar numa grande empresa, preciso ter um salário bom. Mas por quê? Te perguntaram se é isso que você quer? É isso que realmente te move? É isso que é inegociável para você? A gente não se faz essa pergunta, a gente vai se deixando levar pela automatização, pelo que a sociedade acha que é o correto, pelas caixinhas que nos colocam. E a gente vai levando. Só que quando eu acho, eu não sei se para vocês, depois a gente vai, a Ana falou que a gente vai poder abrir para perguntas, né, Ana? Não sei se para vocês esse momento de ser mãe, isso se tornou mais latente, como se tornou para mim. Quando a gente se torna mãe, muitas inseguranças aumentam, acredito que para vocês também, né? Uhum. A gente, às vezes a gente até perde a nossa identidade por um tempo, a gente não sabe mais se é mulher, se é mãe, se a gente vai para o profissional, se a gente não vai, mas eu falo uma coisa para vocês, tenham certeza que vocês são mulheres, não deixem de ser mulheres, não deixem a mãe suprir o lado da mulher, porque o filho vai crescer, e meu filho é a razão da minha vida, tá? Tô falando isso porque depois, se a gente só ficar ali sendo mãe, e esquece de ser mulher, esquece de ser a esposa do marido de vocês, a gente perde a nossa identidade. E para a gente recuperar isso depois demora muito tempo. A gente se olha no espelho e não se reconhece mais. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Tô aqui maquiada, gente, porque eu me maquiei hoje não, viu? É porque eu fui... Olha só, ontem eu fiz o lançamento do meu livro, e aí eu não consegui tirar a maquiagem, que a minha maquiadora fez tão forte. Estou toda maquiada ainda. Aí eu vim para cá toda maquiada. Mas para vocês verem como que em 5 anos a minha vida mudou. Então eu comecei, vou contar um pouquinho da história só para vocês verem os desafios, tá bom? Que eu passei. Eu comecei a empreender com 42 anos na área de eventos. Isso foi no começo de 2020. E 2 meses depois começou a pandemia. E eu não tinha expertise alguma na área de eventos, porque eu trabalhava em um escritório de contabilidade. Eu sempre trabalhei na área de administrativa, contas a pagar, finanças, e fui na área de eventos porque naquele momento apareceu uma pessoa que se dizia, na verdade eu a conheci há 4 anos, ela era uma mãe da escola do meu filho, os nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia, e ela veio com a conversa de que já tinha tido um buffet no interior de São Paulo. Eu sou aqui de São Paulo, da região do ABC. E eu naquela ânsia, porque eu não queria trabalhar CLT, já, no último ano que eu estava, meninas, aquilo para mim estava muito, muito difícil. Foi o que eu falei para vocês, eu chorava, eu comecei a passar para o meu corpo os sintomas, ter queda de cabelo, ansiedade, eu não conseguia dormir, porque eu não queria mais estar naquele ambiente. Então, chegou um momento que o meu marido falava para mim, sai de lá, vai empreender, sai de lá, nem que você fique em casa por um tempo para você ver o que você vai conseguir fazer. E eu fui relutando, só que chegou um momento que não dava. A minha situação com a minha chefe estava insustentável, e aquilo realmente foi somatizando no meu corpo, e eu falei, cara, ou eu saio, ou realmente eu vou ficar muito doente. E aí apareceu essa pessoa, falando que tinha essa expertise, e eu falei, eu posso ser sua sócia? Porque naquele momento eu achava, tá? Devido às minhas crenças, que eu não teria capacidade de gerir alguma coisa sozinha. E aí eu fui ser sócia dela, sem pesquisar o passado dela, acreditei que ela era minha amiga, e fui empreender na área de eventos. A gente comprou 2 buffets, um infantil e um social em São Caetano. 2 meses depois começou a pandemia, então fechou tudo. O meu buffet social ficou 1 ano e 9 meses fechado. Eu não tinha caixa, porque eu tinha acabado de comprar os buffets,
Eu não tinha experiência na área de eventos, né? A gente produz tudo que eu sirvo no buffet é produzido lá, então, além das festas, eu também tenho a gestão da cozinha industrial e tudo mais. E aí começou, falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu tomei a decisão certa? Então, naquele momento, eu me questionei muito se eu tinha feito a decisão correta, porque, óbvio, que quem é CLT sabe que todo dia 5, todo dia 20, seu dinheiro vai estar lá, independente da situação que a empresa esteja passando. Só que naquela hora eu era a empresa e eu tinha que honrar os salários dos meus funcionários. E você acaba, quando você começa a empreender, você acaba ficando por último, porque a prioridade é você honrar os seus compromissos. Então, foi um período muito difícil para mim, e eu me questionei por muitas vezes se eu tinha feito a decisão correta. E isso foi se protelando. E durante a pandemia, eu e essa minha sócia na época, a gente começou a se desentender, porque ela, e eu não estava enxergando isso ainda naquele momento, ela era uma golpista. Só para eu resumir a história para não ficar muito grande para vocês, no final de 2021, após a gente se desentender várias vezes, ela não aceitava, ela usava o cartão do buffet para coisas próprias, e toda vez que eu ia cobrá-la, ela gritava comigo, e eu, por não saber ainda quem era a Giovana, eu fui me encolhendo para não criar confusão com ela. E no final de 2021, eu descobri que ela estava me roubando. Então, além de estar durante uma pandemia, eu já tinha pego vários empréstimos no banco, porque a gente não tinha um caixa. E detalhe, meninas, ela nunca colocou R$ 1 e estava tudo no meu nome, porque quando a gente foi comprar o buffet, na hora da negociação, ela virou para mim e falou assim: sabe o que é, Giovana? Eu não tenho nome nem dinheiro. E eu, naquela ânsia de empreender, de ter o meu negócio, eu fui lá e peguei empréstimo, dei meu nome, fiz tudo no meu nome. Com ela eu só tinha um contrato de gaveta que depois acabou ajudando, por quê? Por causa disso, ela não me roubou mais, porque ela não podia sacar do banco, ela só podia ver as movimentações, ela não tinha autoridade para pagamentos e para saques, senão ela tinha me quebrado, a real é essa. Então, eu acho que tudo tem um porquê. Mas, no final de 2021, eu tive que vender meu carro, eu tive que vender o meu apartamento, para honrar as festas. Eu tinha 30 casamentos e festas de debutantes para honrar entre começo de outubro e começo de dezembro de 2021. E nesse momento eu falei, cara, quebrei. E agora? Você se vê se desfazendo de tudo que você conquistou durante a sua vida. E nesse momento, realmente, eu caí numa depressão, numa ansiedade, porque além de eu ter dado a oportunidade para ela, dela voltar a empreender, ela ainda me roubou. Então, não era o fato do dinheiro em si, era a traição. Mas Deus, todos os momentos, meninas, todos os momentos aqui atrás de mim, se vocês verem, eu tenho o meu altarzinho aqui. Eu ajoelhava aqui de manhã e eu falava, Deus, eu preciso vender 3 festas hoje para eu honrar esses compromissos. E ele me honrou todos os dias do mês de dezembro de 2021, que eu precisei vender festas. Eu vendia. E dezembro é o pior mês para eu vender. Eu realizo muitos eventos e não entra, porque as pessoas já estão querendo fazer confraternização, pensando em viagem, Natal. Então, eu realizo muito e não vendo. E naquele ano foi o ano que eu mais vendi. Saindo de uma pandemia, foi o ano que eu mais vendi festas em dezembro. Mas o que eu quero contar para vocês com essa história? Que eu tive todos os motivos para desistir. Todos. E ontem eu fui lançar o meu livro. Mulheres Determinadas a Brilhar. Eu fui contar, nesse livro eu sou coautora, eu dividi ele com outras mulheres, e nesse capítulo eu contei toda a minha trajetória. E hoje, o ano passado, meu buffet ganhou como o melhor buffet de São Caetano. Eu me tornei host do podcast que eu falei para vocês, onde eu entrevisto mulheres que fizeram transição de carreira, contando a sua história. E hoje eu sou mentora também de mulheres em transição de carreira e também de empreendedoras que já começaram a empreender e não estão conseguindo fazer deslanchar o seu negócio.
Então, eu também atuo nessa questão com elas. Mas o que eu quero dizer, eu sei que a Ana falou que vocês são todas mães, seus filhos são pequenos? Sim. São? Vocês estão empreendendo? Vocês estão trabalhando? Eu, no momento, não. Eu estou bem na sua situação inicial. O que eu quero mostrar aqui, para tudo, existe uma solução. Por pior que seja o momento da insegurança que vocês estejam passando agora, foi o que eu falei, eu só cheguei aqui, só fiz meu buffet ganhar como o melhor buffet da cidade, estou concorrendo esse ano de novo. Agora, dia 21 de julho, eu vou fazer um evento presencial para empreendedoras também lá no meu buffet, porque eu não desisti, porque eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E quando você entende que você tem um propósito, por pior que sejam seus obstáculos, as suas inseguranças, você vai continuar, porque ele vai te dar habilidades, você vai desenvolver habilidades, você vai desenvolver coisas que você nem imaginava para você realizar aquilo que você precisa realizar. Isso eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, porque isso aconteceu, eu sou a prova viva disso. E quando eu me tornei mentora, por que eu quis me tornar mentora? Estou estudando muito para isso, eu e a Ana somos mentoradas dentro de uma mentoria. Aqui vocês são as mentoradas dela, eu tenho as minhas mentoradas também, mas nesse lugar que nós estamos, nós somos as mentoradas, né, Ana? E o tanto que nós nos transformamos desde que estamos nessa mentoria, né, Ana? Não sei se para você tem... Você é uma Ana antes e uma Ana depois, que foi isso que aconteceu comigo também. Então, quero que vocês saibam que não desistam. Não desistam. Acreditem no que a Ana fala para vocês, que eu tenho certeza que a mentoria dela é espetacular. Esse momento de ser mãe com um filho pequeno é realmente muito conturbado, a gente se perde, a gente fica sem saber a nossa identidade, mas não deixem o lado mulher de lado. Não deixem. E o primeiro passo para isso é o que eu trato com as minhas mentoradas, é vocês mudarem aqui, ó, a mentalidade. Sem a mudança da mentalidade, para as minhas mentoradas do CLT que estão indo empreender, eu trabalho muito, muito as questões de crenças limitantes, sabotadores, propósito, para que elas comecem a empreender, né? Lógico, as que estão empreendendo já são 3 pilares diferentes, porque são 2 momentos bem diferentes das minhas mentoradas, mas em ambas elas eu trato a mentalidade. Se vocês não mudarem, não abrirem a mentalidade, não entenderem quem são vocês como mulher, aí o processo fica muito mais difícil. Tem uma questão, né, Giovana, eu passei por isso, assim, que quando nós vamos entrar nesse mundo do empreendedorismo, nós mulheres, às vezes, temos muita dificuldade de nos enxergar como empresárias, como líderes, como chefes, porque a gente, não, muitas vezes a gente não é criada para isso. Não somos. Criada de uma maneira mais subserviente, né? São coisas muito sutis da nossa criação, muitas vezes nunca ninguém falou isso diretamente para a gente, mas são coisas sutis que vão sendo colocadas no nosso colo. E a gente tem muita dificuldade. Aí a gente acha que essa questão, eu não sou capaz de tocar um negócio, eu não sou capaz de liderar pessoas, de ser uma chefe. Vem aquela vozinha, eu passei muito por isso, assim, ainda luto com muita terapia para poder lidar com essa questão, porque é muito difícil para nós mulheres. Os homens já têm uma facilidade maior dessa questão de liderança, sim. Eles já são criados mais para essa perspectiva, a gente não. Então, a gente tem que lutar muito. Muitas mulheres têm o desejo de empreender, mas elas entram nessa questão, eu não sou capaz, eu não vou saber fazer isso. Não que isso não exija muita preparação e estudo, porque não é fácil, a gente tem que se capacitar, né? Um negócio, você tem que ter uma visão, você tem que estudar, você tem que se dedicar, mas nós somos capazes sim, com dedicação,
A Eu gente falo para as minhas alunas, Ana, que nós, mulheres, nós, não só nós mulheres, é aquilo, nos colocam em caixinhas, em nenhum momento da nossa criação nos é falado sobre empreendedorismo. Nenhum momento. A sociedade, o que, que ela nos embute? Você tem que estudar, fazer uma boa faculdade, entrar numa grande empresa. Para a sociedade, isso é sucesso. E foi o que eu falei, isso é sucesso para você? Alguma vez a gente se perguntou se isso é sucesso para mim? Se é isso que eu quero para minha vida? E aí, quando você sai dessa caixinha, você é muito julgada. Eu fui muito julgada, porque eu sou a primeira mulher a empreender da minha família. Na minha família, ninguém nunca empreendeu. Então, o sucesso era trabalhar numa grande empresa. A empresa que eu trabalhava não era grande, mas eu tinha um cargo de gerência, eu tinha um salário relativamente bom, eu tinha um carro zero, eu tinha um apartamento que eu conquistei com o meu esforço. Isso não é sucesso? Eu viajava para onde eu queria, 2 vezes ao ano, que é o que a sociedade embute como ótimo. E a gente está muito acostumado, meninas, a sair do ruim para o bom, mas a gente não está acostumado a sair do bom para o extraordinário. Ninguém nos mostra isso. Então você está ali no bom, e o que é o bom? É o medíocre, é viver na mediocridade. Então, quando você sai da média, você é julgado, você é apontado. E eu fui muito apontada, porque, como eu falei para vocês, com 2 meses empreendendo, os bufês fecharam. A área de eventos foi a primeira que fechou e a última. E aí eu ouvi da minha família, tá vendo? Você não quis empreender? Não estava muito bom onde você estava? E por muitos, muitos momentos ali, isso me afetava grandemente, porque naquele momento eu ainda não sabia do meu potencial. Eu fui empreender porque eu tinha dentro de mim algo que sempre me moveu, sempre, desde pequena. Eu fui num podcast, que eu lembrei lá no podcast, que desde pequena, quando chegava às férias escolares, eu fazia uma agenda das brincadeiras. Segunda, a gente ia brincar disso, terça, daquilo, de tão organizada que eu sempre fui. E eu que liderava as minhas amiguinhas. E eu lembrei disso de um podcast que eu fui entrevistada. Só que aí o que acontece com isso? Você engole, porque a sociedade faz você engolir isso. E quando eu fui empreender, eu não sabia do meu potencial. Eu fui descobrir o meu potencial quando eu desci lá no fundo do poço. E aí eu falei, cara, não tem jeito, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Eu não tinha plano B, porque eu trabalho com buffet, eu não sei se vocês sabem, você recebe o dinheiro das pessoas, e eu tinha utilizado aquele dinheiro das pessoas durante a pandemia. E aí eu tinha 30 festas grandes para entregar. Eu falei, eu não tem plano B, o plano B é fazer o A dar certo. E aí é lógico que veio toda aquela ansiedade, toda aquela depressão. Meu marido me apoiou demais naquele momento. Meu filho me viu por muitas vezes chorando em cima da cama, porque eu chorava. Eu chegava muitas vezes no buffet com a cara assim de chorar, mas eu chorava, eu levantava, eu me arrumava. Eu falava, eu preciso ir, porque eu tenho pessoas lá que dependem de mim, tem famílias lá que dependem de mim. E por muitas vezes eu pensei que eu ia quebrar, meninas, por muitas vezes, mas Deus me manteve. E eu tenho aqui até, ó, essa tatuagem aqui, se vocês puderem me seguir depois, @gipatriani, é o leão de Judá, que é a força de Deus. Porque foi essa força que me manteve em pé. Só que foi o que eu falei, quando eu comecei a descobrir o meu propósito, naquele momento lá embaixo que eu arregacei as mangas e desenvolvi muitas habilidades que eu não imaginava que a Giovana tinha, falei, cara, agora ninguém mais me segura, não. Agora eu vou fazer esse negócio aqui acontecer e vai ser grande. E graças a Deus, foi o que eu falei para vocês, eu falo muito isso porque eu tenho a necessidade de honrar Deus, por Ele sempre estar ao meu lado, me fazendo as coisas acontecerem. E hoje foi o que eu falei, eu estou aqui falando com vocês, contando um pouquinho da minha história. Foi fácil? Não foi fácil. Mas é esplendoroso quando vocês descobrem o valor de vocês. O desenvolvimento de habilidades de vocês tem que ser constantes. O estudo, quando eu falo que o empreendedorismo,
ele nos transforma como seres humanos. Porque você tem que estar sempre em constante desenvolvimento, habilidades novas. Então, você desenvolve coisas que você nunca imaginaria. Quando que eu imaginei que eu ia escrever um livro? Ou que eu ia fazer um evento presencial, já estamos com 60 mulheres inclusas, inscritas no evento. Então, ele te transforma, não é só pelo valor. Lógico, todas nós precisamos de dinheiro, gostamos de dinheiro, eu falo isso para minhas alunas, mas é pelo que ele te transforma, pelo que você vai ser sendo uma empreendedora. Então, eu defendo a bandeira do empreendedorismo feminino com muita garra, pela mulher que eu me tornei, que eu não imaginava que eu era. E eu tenho certeza que vocês também podem ser. Giovana, você pode falar assim um pouquinho para a gente, em termos práticos, assim, né? O que organização a gente deveria fazer? Tipo, eu sou CLT e quero empreender. Tá. Também não quero fazer isso de uma maneira mal feita, descacetada, até porque nós somos mães, a gente não pode também, às vezes, fazer uma loucura, né? A gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, tem conta para pagar, tem filho para cuidar, então... Foi o que aconteceu comigo. Pela tua própria experiência, porque às vezes você passou por essa experiência de instabilidade, hoje com certeza você já viu que são os pontos que a gente precisa se atentar para passar por isso de uma maneira mais suave. Não vai ser fácil, mas sem tanta... A gente fala, é simples, mas não é fácil. Tem duas formas, tá, meninas? A minha, quando eu fui empreender, eu realmente explodi a ponte e fui empreender. Eu não tive um planejamento, tá? Porque para mim já estava insuportável ficar naquela situação. Mas o que eu oriento para minhas alunas? O planejamento estratégico. As minhas mentoradas, elas são mulheres acima de 35 anos, porque é o que aconteceu comigo. Eu comecei a empreender com 42 anos. Então, 80% dessas mulheres são mães, são casadas, são mães, e todas essas inseguranças que eu passei, elas passam, e acredito que vocês também estejam sentindo. Então, existe a forma, assim, alguma de vocês é SLT ainda? Você, Miriam? Existe a forma, assim, de você começar a juntar, fazer uma poupança ou uma aplicação para que você tenha o seu salário durante ali uns 4, 5 meses, tá? Para você começar a empreender, é o que eu oriento a elas. Mas, vamos supor, você hoje é SLT e algumas das minhas alunas já começaram a empreender. Então, elas conseguem dividir o tempo. Vai ficar corrido? Vai ficar corrido. Não tem como. Mas se você não quer explodir a ponte, a única forma é essa. Mas você precisa deixar pelo menos 3 horas por dia para você dedicar ao seu novo negócio. Ou estudando novas habilidades, estudando o seu mercado. Você já tem ideia de onde você quer empreender, Miriam? Não tem? Tem algo? Na verdade, eu estou participando aqui para saber, eu adoro esse tema, mas eu gosto muito, eu ainda não penso em sair do você CLT. não pensa? Não, ainda não. Tá. Ainda não, mas sempre é bom aprender, né? Sim, esse planejamento estratégico me atrai bastante. Sim. Então, o que eu oriento para elas é isso, ter aí uma reserva do salário delas de 4 a 5 meses, que é o período que ela vai começar a ter algum rendimento dentro da minha mentoria, e ela precisa dedicar pelo menos 3 horas por dia ao novo negócio, que se ela ainda não sabe onde empreender, dentro da minha mentoria, um dos pilares é o propósito, para você entender onde você pode estar empreendendo, né? Eu faço um exercício para você descobrir isso, e aí você vai estudar o seu mercado, estudar o seu concorrente, ver aonde você vai atuar online ou offline, para você começar a se dedicar ao seu novo negócio. E aí, com o tempo, vai chegar um momento que aí não tem como, que você vai ter que abrir mão do CLT e se dedicar ao seu negócio para que ele realmente possa crescer, né? Porque quando você divide a sua energia,
chega a determinado tempo que não dá, ou o outro não vai sair bem feito. E quando você entende, não, eu quero empreender, aí você vai largar o CLT, porque quando você descobre a sua liberdade de tempo, a sua liberdade de agenda, se você está no offline, a sua liberdade territorial, você nunca mais vai querer ser CLT, Miriam. Isso eu posso te dizer com certeza. Que eu falei até de manhã, que ontem lá foi muito legal. Como esse livro aqui eu sou coautora, então tem outras autoras junto, o próximo vai ser meu sozinha. Eu vi, a gente teve a nossa apresentação e são histórias lindas, assim, sabe? Eu me emocionei várias vezes ouvindo a história dessas mulheres, todas empreendendo. Então, assim, por mais pior que sejam as dificuldades do empreender, você não quer mais voltar para o CLT. E eu falei isso para o meu marido, nem nos piores momentos que eu passei lá em 2021, nem naquele momento eu falei, cara, eu não quero mais ter que entrar a tal hora e sair tal hora. Hoje, que nem a semana que meu filho está de férias, agora já entrou de férias essa semana, eu já fechei a minha agenda. Amanhã a gente está indo viajar, vamos ficar uma semana viajando com ele. Quando a gente voltar, já reservei 3, 4 dias para levar ele no cinema, para levar ele no médico, entendeu? Quando que você consegue fazer isso sendo CLT? Não consegue. Então, foi o que eu falei no começo, a recompensa é maior do que a sua parte financeira, entendeu? É o que você se torna, e é o que você pode transformar na vida de outras pessoas, que vale a pena. Sim, essa coisa de você sair quer dizer, o CLT, o funcionalismo público, tem as suas semelhanças ali, né? Muito. E eu também, eu explodi a ponte, igual você também. Você explodiu também, né? Eu cheguei no momento, eu não quero mais. Hoje ele já está grande. De tudo. E aí, no meu caso, eu não juntei dinheiro, não fiz nada, eu explodi a ponte e eu falei assim, meu marido, não quero mais, me ajuda. Eu também. Mas ele é muito companheiro nesse sentido, ele acredita muito no meu trabalho, ele vê que eu me dedico, que não é fogo de palha, que já estou há 4 anos no digital, então ele viu que não é fogo de palha, não é coisa que eu gosto do que eu faço. E aí ele me apoia e foi, né, segurando as pontas enquanto estava acontecendo toda essa transição, porque a gente fica vulnerável financeiramente ali naquele momento, né? Mas eu sei que eu tenho pesadelo das pessoas me chamando para voltar. Nossa. Eu tenho que voltar a trabalhar. Lá na creche eu trabalhava e eu falando, não, pelo amor de Deus, eu não... Eu tenho pesadelos. Ai, que linda, Nenê. Da Cátia. Aqui, às vezes, tem convidados ilustres, né? Aqui, ó, convidado ilustre aqui. Lá, quer mamar. E a liberdade geográfica também é uma coisa que me pegou muito, assim, né? Hoje eu moro no interior do Rio, na região serrana. Aqui praticamente não tem violência, é uma vida muito mais tranquila. Isso foi a coisa que brotou dentro do meu coração, que eu fui dando vazão, porque eu tinha essa mentalidade, não, eu gosto de estabilidade. Eu ficava dizendo para mim mesma que eu gostava de estabilidade, que eu gostava de ter horário para entrar, horário para sair. Depois eu me questionei, será que eu gosto mesmo disso? E depois eu vi que eu não gostava, não. Era uma coisa que eu, particularmente, né, tô contando a minha experiência, eu me agarrei naquilo para justificar, assim, não, eu gosto disso porque é seguro, é horário para sair, horário para entrar, é tudo mais seguro, mas não era uma coisa que estava já me fazendo sentido para mim. Fez uma época da minha vida, não vou dizer que nunca fez, né? Fez, mas eu mudei. Depois dos 30 eu fiquei diferente. E mudar é tão bom, né? Quando a gente muda para melhor, é muito bom. É muito bom. Dei vazão para isso, legal. A gente dá vazão para essa mudança. Às vezes acho que esse é um dos pontos que eu vejo que mais as mulheres, às vezes, se perdem um pouco, porque quando a gente se torna mãe, os nossos valores mudam. A gente falou sobre isso, né? Os nossos valores mudam, as nossas necessidades mudam. Muita coisa muda dentro da gente. A gente, às vezes, fica ainda querendo pegar aquela mulher de antes, que tinha os valores antigos, as necessidades antigas, e não, a gente tem que ver quais são essas novas necessidades e valores que surgiram a partir da nossa maternidade. Que isso, quando a gente deixa isso guiar a gente, que acho que foi o que você fez, né?
o caminho vai se abrindo um pouco mais, porque a gente Sim. vai conseguindo ter essa noção. E aí vem essa questão do propósito, né, que você falou muito bem. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o propósito. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre Ikigai. Eu trouxe essa ferramenta para ela. Eu uso também essa ferramenta. Usa. Fala um pouquinho para ver se o propósito, você fala bem sobre isso. Quando eu fui empreender, eu não tinha, eu sabia, isso era claro para mim, de eu saber que eu queria empreender. Mas eu não sabia aonde eu queria empreender. E eu fui empreender na área de buffets porque foi a oportunidade, tipo assim, foi o que eu falei para vocês no começo. Como eu não sabia ainda o meu propósito, eu não sabia quem era a Giovana direito, eu só sabia que eu queria ser dona do meu negócio. Isso era claro para mim. Eu não queria mais ter horário para entrar, para sair. Aquilo para mim não era. Pode comer, filho. Eu não queria mais aquilo para minha vida. Mas eu não tinha meu propósito definido. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a área de eventos, não foi o que eu falei, eu não sabia nada da área de eventos, bulhufas, meninas, eu caí de paraquedas assim, ó, tuf, caí lá, e fiquei totalmente, com tudo isso que aconteceu, mas hoje foi o que eu falei, eu fui entender meu propósito ali, e como que eu descobri, como eu posso dizer para vocês? O primeiro ponto foi quando eu entendi que Deus tem que estar na. Eu vou falar disso, tá? Independente da religião de vocês, mas eu acho que o nosso propósito está muito ligado a você entender o poder de Deus na sua vida. Porque para mim foi isso. Eu estava na área de eventos ali, eu realizo sonhos das pessoas. Eu faço tanto festa infantil quanto festa social, mas quando você está lidando ali com casamento, com uma debutante, que muitas vezes a mãe está se realizando ali na filha, e, cara, você vê no final do evento, a mãe vem te abraçar com aquele brilho no olhar, sabe? E fala, você realizou o sonho da minha filha, eu estou muito feliz. Ou uma noiva que no final, depois ela te deixa louca no final do evento. Tem noiva que enlouquece a gente, mas ela vem ali, sabe, no final, com o olho cheio de lágrima, e te abraça, assim, você sente que é algo verdadeiro. Naqueles primeiros momentos que eu vivi aquilo, eu vi aquele brilho no olhar delas, eu falei, cara, eu sirvo as pessoas. Então, eu acho que o propósito maior da nossa vida, meninas, eu falo isso de coração para vocês, é o servir ao próximo. É você estar disposta a ajudar, a agregar na vida do outro. Dentro do Million, foi lá que eu tive a definição clara do que eu deveria fazer, tá, Ana? Você também? Eu queria ir para o digital já, porque, como a Ana falou, a nossa liberdade geográfica é muito maior e o nosso poder de atuação é muito maior. Vocês são da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Nossa! E você, Miriam? Eu sou de Belo Horizonte. E você, Catiúcia? Eu sou do interior de São Paulo. Não, olha que louco. E a Thalissa está online? Oi. Eu sou do interior do Espírito Santo. Nossa, olha o poder do digital. Eu acho que isso é demais. A gente está falando com mulheres, cada uma de um local, e lá dentro do Million, meu marido estava comigo, e eu fui para o Million, que é uma imersão voltada para o digital, porque até então eu falo, eu quero ir para o digital, eu quero fazer, só que eu não conseguia colocar, empacotar isso para entregar para as mulheres. Eu sabia que eu queria ajudar mulheres, isso era fato. Porque quando eu comecei a ter o meu podcast, quando eu fui convidada, olha como as coisas vão acontecendo para vocês verem. Lá no meu buffet eu tenho várias fornecedoras, e uma delas chegou em mim, eu já tinha sido entrevistada, né, em alguns podcasts, e ela chegou em mim e falou, Gi, vamos fazer um podcast? Aí eu falei, vamos. Aonde é para eu ser entrevistada? Ela falou assim, não, você não entendeu. Eu quero fazer o seu podcast, você vai ser a host. Eu virei para ela e falei, meninas, isso foi em agosto do ano passado, tá? Não faz nem um ano. Eu falei, eu?
você tá louca? Falei para ela. Você acha que eu posso ter um podcast? Ela virou para mim, ela falou, você não tá fazendo essa pergunta. Ela falou umas palavras tão lindas sobre mim que eu, naquele momento, eu ainda não tinha conhecimento de quem era, do poder que eu podia passar para as mulheres. As pessoas estavam vendo e a Giovana não estava vendo. Por isso que eu estou falando, eu estou vivendo no último 1 ano, 20 anos. E aí eu fui fazer o podcast, eu me desafiei, porque eu morria de vergonha. Você acha que eu estou aqui falando com vocês? Imagina que há 1 ano e meio atrás eu estaria fazendo isso. Eu tinha dificuldade de contar a minha história. E lá eu falei, eu vou me desafiar. Fui para terapia, fui fazer psicanálise, e a minha psicanalista falou, Giovana, pelo amor de Deus, a gente fez algumas sessões, e eu fui fazer o podcast, me desafiei. E ali, quando eu comecei a escutar a história dessas mulheres, histórias extraordinárias, entrei também no canal, meninas, chama Gi Patriani em Ação, já tem quase 30 episódios lá. Ouçam, vejam essas histórias dessas mulheres que eram engenheiras. Tem uma que a história dela, hoje a gente é amiga, ela era engenheira da GM, cargo e salário altíssimo. Ela pediu demissão da GM para abrir uma loja de pães sem glúten e sem lactose, porque o filho dela, ela descobriu que o filho dela era autista, é autista, né, com 3 anos, e toda a parte alimentar faz muita diferença para a criança autista. E ela foi estudar gastronomia para isso, por causa do filho, para mudar a alimentação dele, e ela pediu demissão da GM para poder abrir a loja de pães dela, aqui em Santo André, a loja dela, para poder atuar, porque ela descobriu que o propósito dela era esse. Então, vocês estão vendo o poder da transformação quando você descobre o propósito? E foi lá no podcast, ouvindo as histórias dessas mulheres, eu falei, cara, eu preciso contribuir para isso. E foi lá no Million que eu tive realmente um start de, cara, se eu sou um avatar transformado, eu tenho o poder de transformar outras mulheres e mostrar para elas o quanto é possível elas se tornarem realizadas e prósperas, assim como eu digo hoje, como eu sou hoje. E quando eu digo próspera, não é só financeiramente, tá, meninas? Próspera em transformar a vida do outro. Eu sou próspera com a minha família, porque hoje eu tenho mais tempo de qualidade com ela, com o meu filho. É próspera num conjunto, próspera em espiritualidade, porque eu descobri o poder de Deus dentro da minha vida. Então, quando eu digo prosperidade, é em todas as caixinhas que a gente tem que preencher, e não só financeiramente. Então, uma pergunta que eu faço para minhas alunas: qual é o seu óbvio que pode ser o milagre de alguém? Talvez o seu óbvio, aquilo que você faça com tanta naturalidade, é o seu propósito. É algo que você pode empreender e transformar a vida de outra pessoa. Anote, essa pergunta foi feita para mim há uns 3 anos atrás. E eu fiquei pensando nela por muito tempo. E aí eu oriento vocês a escreverem essa pergunta e refletirem sobre isso. Qual é o seu óbvio que pode ser o milagre de alguém? Muito linda essa frase, muito legal, porque a gente tem essa tendência de achar que o que a gente sabe é muito pouco, né? Ah, isso é muito pouco. Imagina se eu pensasse assim, né? Eu pensar, nossa, tem psicanalistas que são muito mais experientes que eu, realmente. Tem gente que é maravilhosa, mas assim, o que eu conheço de psicanálise é muito mais do que muitas outras pessoas conhecem. E eu transformo isso para público leigo, né, que são as mães, e tento trazer a psicanálise de um jeito mais palatável, compreensível, para as mães se entenderem e verem o que elas estão passando e tal. Então, é muito interessante isso. Eu adorei essa frase. Vou até anotei aqui também. Ela é forte, né? Ela é forte. A primeira que eu faço quando a gente vai começar a questão a parte do propósito dentro da mentoria, eu faço elas escreverem, e aí eu falo, vocês vão, se vocês conseguirem já escrever, ok, senão fica de lição de casa para elas me trazerem no nosso próximo encontro. E teve uma que foi muito, porque ela ama cozinhar, e ela também estava nisso, queria empreender.
E ela começou a conversar comigo, eu falei, Bia, tá aí o seu propósito. Ela ama fazer doce. E ela abriu a confeitaria dela, pequenininha. Ela começou a fazer bolo de pote para vender, foi juntando o dinheiro com bolo de pote, e hoje ela abriu o café dela. E era algo que ela já fazia. Então, por isso que eu acho que essa frase tem muito a ver. Qual é o seu óbvio que pode ser o milagre de alguém? Porque às vezes você fica pensando, meu Deus, onde eu vou empreender? E às vezes está ali no seu nariz, embaixo do seu nariz, e você não está vendo. Porque você não se conhece. Porque te colocaram dentro dessas caixinhas e você acha que é aquilo, e na verdade você não é aquilo. Você nunca nem parou para pensar se você é isso. Sim, essa questão do propósito, eu penso muito assim, às vezes a gente pensa assim que é uma coisa muito extraordinária, Não. uma coisa filantrópica, né? Tipo, eu sou a pessoa que ajuda milhões de pessoas a fazer uma coisa muito mirabolante, mas não é isso. Por exemplo, né, meu marido trabalha numa empresa de tecnologia. Você fica assim, tecnologia, sensor, um programa de computador. Como é que isso tem um propósito? Tem porque ele faz com que as pessoas trabalhem menos, se desgastem menos em algumas funções que elas se desgastariam muito, porque as coisas que são manuais, elas dão mais trabalho. Então, agiliza o processo das empresas, né, o atendimento, às vezes faz com que eles tenham sensores lá que conseguem detectar se uma máquina vai parar, ela nem deu defeito ainda. Olha. Mas ela já aponta que aquela máquina vai dar defeito daqui a alguns dias, porque já está dando alguma coisa. Então, você vê como o nível de tecnologia hoje está avançada, né? Então, olha só, uma máquina que não para, que vai estar funcionando, é uma máquina que vai estar gerando, né, mais recurso para aquela empresa, não vai afetar os clientes que são atendidos por aquela empresa, que uma máquina parada, por exemplo, eles trabalham com Burger King, né? Para um negócio lá do Burger King, os clientes não são atendidos, não tem o hambúrguer lá que precisa ser feito. Acontece um terror, né, quando para. Exatamente. Então, a empresa deixa de ganhar dinheiro, os clientes são prejudicados que querem ali. Então, eu acho que tudo tem um propósito. Quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, né, consegue enxergar o valor daquilo que a gente faz, a pessoa faz bolo de pote. O bolo de pote, quantas vezes eu estava estressada e comi um bolo de pote, aquele bolo de pote foi tudo. Você come aquilo ali, nossa, que delícia, eu estava precisando desse bolo gostoso hoje, porque foi um dia difícil, e aí você come, e aquilo traz um bem-estar. Então, acho que é esse o foco, né, que acho que você está trazendo. Não precisa ser nada filantrópico, vai ser grande, Jesus Cristo. É algo estratosférico, sabe, o nosso propósito. Sim. E tá aqui, olha só, a Gabi também, conheci ela através do Olimpo, e ela veio no meu podcast agora de junho, ela veio do Rio, viu, Ana? Só pra fazer Gabi Macioto. Ela veio no meu podcast, e olha, a história delas, meninas, é outra história inspiradora. Ela era parte de gestão e liderança de uma empresa de sangue do Rio. Ela trabalhava na empresa há 12 anos, o cargo altíssimo. O salário dela, com certeza, devia ser um salário muito alto. Ela tinha 600 liderados abaixo dela. E ela também era aquela vida louca. Ela viajava, tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E mesmo com esse salário super alto, ela não estava feliz. Chegava domingo, ela falou, Gi, chegava domingo à tarde, eu já começava a chorar, aquela ansiedade, aquela angústia. E ela foi lá no Million também, onde nós estávamos, e entrou na nossa mentoria, e ela foi pro hotel, ela contou isso no meu podcast, acho que o podcast dela vai sair essa semana, que entrevistei ela agora em junho. E ela falou assim, o que eu vou colocar para vender no online? O que eu vou colocar para vender no online? O que eu vou colocar para... Tava igualzinho eu. Ela falou, fui pro hotel, Gi, deitei na cama, meu marido fala que eu dormi 5 minutos, para mim parecia que eu tinha dormido a noite inteira.
Ela não sabia, ela sempre trabalhou com gestão e liderança, ela estava na cara dela. Ela se perguntando, o que eu vou vender? Vou vender roupa, vou abrir um e-commerce. Na cabeça dela, ela foi para o milho que ela ia vender roupa. Aí ela fala que o marido dela dormiu, que ela dormiu 5 minutos, ela acordou assim e falou assim, não lembro o nome do marido dela agora, marido, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar sobre gestão e liderança. Tá na minha cara. Olha como que ela não conseguia enxergar. E hoje o produto digital dela é sobre gestão e liderança e ela está super bem posicionada já. Lógico, meninas, que ela não está ganhando o que ela ganhava lá. Ninguém começa a empreender, e isso eu gosto de deixar bem claro para minhas alunas, tá? Ninguém começa a empreender ganhando o que ganhava, principalmente se era um cargo menor, ok, é muito mais fácil. Mas que nem eu, quando fui para o buffet, mesmo estourando a ponte, eu sabia que meu salário era menor naquele momento. Porque eu tinha que pagar empréstimo do banco, eu tinha que conhecer onde eu estava atuando, então a minha retirada de prolabore era menor do que eu tinha como funcionária. Então eu gosto que vocês tenham ciência disso para que vocês não se frustrem. Vocês vão ganhar menos por um tempo, mas a recompensa vem. Muitas vezes a gente não sabe esperar. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Elas não fracassam, elas desistem. Entendam isso também. Maravilhoso. Meninas, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Giovana? Assim, é um caso mais específico que vocês estejam passando, que vocês gostariam de perguntar para ela? Caroline, você que está aí com essa... Estão muito quietinhas. Eu, na verdade, eu não trabalho. Eu parei de trabalhar para cuidar dos filhos e, na verdade, eu não voltei a trabalhar justamente por essa questão de... Eu sei que vai ser complicado eu ter horário para cumprir e ter a demanda dos filhos, eu não queria isso, né? E eu gostaria de abrir algo para mim, mas eu estou bem nessa questão de me sentir insegura no sentido de não me sentir capaz de abrir sozinha, que nem tu comentou que quis uma sócia, eu tenho essa sensação também, e ainda não identifiquei qual é o meu propósito. Estou tentando trabalhar isso na terapia. Ah, Mas é isso, eu gostaria de ter algo para mim, para poder ter essa liberdade com as crianças, né? Eu tenho 2 filhos, e tô nessa ainda, tô tentando clarear as ideias. o que eu falo para você, Carol, é que não protele demais essa decisão. E em relação à sócia, se você... Uma orientação que eu dou, coisa que eu não fiz, e por isso que eu acabei descobrindo, né, no meio do caminho, que se tratava de uma golpista. Hoje, tá? Hoje eu não tenho sócios, eu que cuido sozinho dos 2 bufês. Lógico, tenho meu marido na retaguarda, meu marido me ajuda muito com o nosso filho. E eu falo que eu só estou realizando tudo o que eu realizo hoje, porque eu realmente tenho ele para me ajudar. Mas hoje eu não quero ter sócios. Meu sócio é ele, meu sócio de vida, né, de tudo é o meu marido. Mas, lógico, tem pessoas que se identificam muito em ter sócios, e se você acha que isso vai te ajudar, te dar uma motivação, só pesquise muito antes. Porque ter amizade é uma coisa, quando se transforma em sociedade, muda totalmente a história. Eu, na minha ingenuidade, né, naquele momento eu me taxei de burra, foi muito, muito difícil, porque falei, cara, como eu não fui atrás, não fui pesquisar quem era essa pessoa, porque quando aconteceu tudo, aí que eu fui atrás, né, e aí realmente ela tinha tido um buffet no interior de São Paulo, só que ela tinha feito a mesma coisa com a sócia, também tinha roubado e saiu escondida da cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e foi para São Caetano, onde que eu a conheci. Mas eu deveria ter feito toda essa pesquisa antes, né? Antes de ter trazido ela para a minha vida. Mas hoje, Carol, também, eu tenho certeza que eu passei por tudo isso para eu ter musculatura, porque Deus foi me testando. Será que você está preparada mesmo?
para o que tá para você realmente transformar a vida de outras mulheres. Então, hoje a minha história, tudo que eu passei, me transformou para eu estar aqui falando para vocês que, apesar de todos os motivos viáveis que eu tive para desistir, eu não desisti. E é a frase que eu falei para vocês agora: as pessoas não fracassam, elas desistem. Elas desistem nos primeiros obstáculos, porque não foi nos ensinado a empreender, não foi nos falado que é simples, mas não é fácil, que você precisa desenvolver habilidades, que você precisa estar em constante aprendizado. E meninas, tenham certeza que isso vai te transformar numa mulher mais corajosa, mais virtuosa. Você vai se sentir até mais bonita, sabe? Você vai se olhar e falar, cara, olha a mulher que eu me tornei. Porque quando você, não estou desvalorizando ninguém que é sua mãe, tá, gente? Tem gente que se realiza sendo sua mãe e dona de casa. E tá tudo bem. Está tudo bem. Tem muitas alunas minhas que chegaram, mas eu adoro cuidar da casa. Tranquilo. Faz parte. Cada um entende o seu propósito. O meu propósito nunca seria ser dona de casa. Eu, Giovana. Não adianta. Não é de mim. É por isso que entender, se autoconhecer, o que é importante, o que é inegociável, outra frase também que eu falo para elas, o que é inegociável para vocês? Hoje o que é inegociável para mim é o meu tempo. Eu ter a minha liberdade de tempo, para mim é inegociável, eu não abro mão de ter meu tempo, de treinar, eu adoro treinar, de treinar na hora que eu quiser. Para mim isso, então vocês têm que ter definido o que é inegociável para vocês e quais são os princípios e valores que regem a vida de vocês. A minha família, o meu filho é a minha base. Eu não abro mão deles. Por mais que eu tenha meus compromissos, estou recebendo o convite para palestrar agora. Fui lá ontem, no lançamento do meu livro, fui lá em Alphaville, na editora. Mas eles são a minha base. Então, ter definido o que é inegociável para vocês e seus princípios e valores vai te dar um direcionamento já sobre o seu propósito. E a frase que eu falei, o que é o óbvio para vocês, que pode ser o milagre de alguém. Essa frase, para mim, quando eu ouvi ela, eu apropriei dela, me apropriei dela, porque eu uso ela muito com as minhas alunas, e usei muito para mim, para eu identificar aquilo que me movia. Perfeito. Mais algum de vocês tem alguma pergunta? Perguntas, elogios, ou até compartilhar mesmo como isso reverberou no coração de vocês, o que a Giovana trouxe. Isso é bom também, né? Para dar esse feedback. Com certeza, com certeza. Ô, Ana, acho que teve mais certeza. Eu passei no concurso, passei em 5º lugar aqui no concurso que eu falei que eu tinha passado da prefeitura. Mas eu não vou assumir, nem se chegar na minha lista. Olha só. Olha, Kátia, a minha sócia, eu tenho uma sócia no evento presencial, viu, meninas? Essa eu tenho uma sócia, na verdade não é sócia, é minha parceira. Uhum. Eu a conheci também através do Million, olha quantas pessoas eu trouxe para a vida, e ela também é uma pessoa cristã, e, cara, a gente se conectou, assim, ela foi pro meu podcast, a gente se conheceu, porque olha como Deus trabalha, meninas, na vida de vocês, quando vocês entendem aonde vocês querem chegar. Tinha uma pessoa que ia no meu podcast em fevereiro, e na semana do podcast, ela desistiu do Olimpo, e ela me mandou mensagem, ela falou, Gia, eu não vou mais no podcast, porque eu estou saindo do Olimpo, eu estou procurando uma outra mentora, e agora não é o momento. Aí eu falei, poxa, Má, mas agora na semana, como eu vou colocar outra pessoa no lugar? Ela falou, não tem problema, eu vou colocar lá no grupo do network, e vai aparecer alguém. Eu tenho que pagar para essa pessoa. E realmente ela colocou no grupo, e aí a Fran quis ir no podcast. E eu acompanhei no dia do podcast. E a minha conexão com ela foi ali, na hora da entrevista, porque ela era funcionária pública. Ela pediu exoneração do cargo, porque ela não estava feliz, e também foi para o digital. A história dela também está lá no podcast, meninas, entrem lá para ver. É Franciele o nome dela. O nome dela. Franciele. E ela vai fazer, nós duas vamos fazer esse evento presencial, né? Nós somos a parte do evento, mas vai ter 2 terapeutas também conosco nesse dia também.
para Entendi. falar sobre merecimento, sobre propósito, também a gente vai falar sobre isso. Quem é de São Legal. Paulo? Quem que é de São Paulo mesmo? Legal, Catiúcia, você chegar nesse ponto, porque é isso, sim, não tem nenhum problema ser funcionário público, né? Assim, Não isso, tem. o problema é isso que você quer? É isso que está tocando teu coração? Você quer ser funcionário público? Não, tem gente que tem um desejo, estuda muito, é um sonho. Tem gente que é um sonho ser funcionário público. E tá tudo bem, que bom. Mas se não é uma coisa que toca o seu coração, que não é o que você Não, é assim, quer por fiquei uma infeliz, mas não tão coisa infeliz. social, que diz, porque é funcionário público, estabilidade. Aí a pessoa vai lá e faz, mas não é aquilo que a pessoa quer para a sua vida inteira. E que bom que você acessou isso. Né? Não é, não quero. Então, você já tem definido isso, entendeu? Se você entrar, você vai ficar frustrada. Não vai... Você é da onde, Catiúcia? Eu sou de Dumont, é próximo a Ribeirão Preto. É longinho. Não, eu ia falar para vocês virem no evento presencial, ia ser legal. E você, Miriam? Fala, Miriam. Não tá. Agora sim, né? Gente, então, eu acho que eu sou a única CLT aqui, né? Então, mas assim... Oi? No CLT você trabalha com o quê? Eu sou analista administrativo. Eu trabalhei 17 anos em uma outra empresa também. São empresas públicas aqui de Minas, mas é regime CLT. Tá. E eu trabalhava em uma, trabalhei 17 anos, estava super insatisfeita e acabei mudando para outra, na verdade. Não fui empreender, não, que eu morro de medo também. Eu sou medrosa. Eu acho que eu não consigo, gente. Eu admiro, eu acho, assim, uma liberdade, né? Mas tem algumas coisas que me prendem. E ouvindo você falar, Giovana, na questão até de criança, né? Eu organizava as brincadeiras e tal. Eu fiquei pensando aqui de que eu brincava quando eu era criança. Eu brincava que eu era bancária, gente. Eu adorava brincar de banco. Meu pai sempre foi... Meu pai era empreendedor, assim, naquela época. Ele tinha o próprio negócio dele. E eu achava muito legal quando eu perguntava na escola, o que seu pai faz? Eu perguntava para ele, porque ele não tinha um negócio definido, assim. Ele era caminhoneiro, mas ele foi montando a empresa de caminhões dele. Aí ele falava para mim assim, eu sou empresário. Eu falava, não, que chique, né? Meu pai é empresário. Eu achava muito legal. E eu sempre trabalhava de banco, eu trabalhava de secretária do meu pai. Então, os bloquinhos de recibo dele, eu preenchia todos os bloquinhos de recibo. E assim, atualmente, eu estou muito satisfeita, tem até novidade para contar para vocês, que eu acabei de ser promovida. Eu tô super feliz, eu tenho horário a cumprir, eu tenho um filhinho pequeno, né, 2 anos e meio, que o João tem. Eu coloquei ele na escolinha, somos só nós dois, não tem marido para me dar apoio. Então, assim, eu acho que eu tenho feito meu melhor por ele. E profissionalmente, é o que eu falei com a Ana. Eu acho que é a única área que eu tô, assim, bem resolvida. É o que você falou, tem gente que tá feliz sendo dona de casa, tem gente que tá feliz, e eu tô feliz, assim, eu tô num cargo que eu estudei, que eu me preparei. Minha gerente acabou de se aposentar e ela é uma inspiração, assim, muito, muito grande para mim, porque ela tem como que eu vou falar? Ela tem uma personalidade que eu admiro muito e é o que eu gostaria de me ver fazendo, sabe? Eu gostaria daquela coisa de horário, eu gosto do serviço que eu faço, eu gosto da minha posição, eu estou me sentindo importante agora, né, no meu trabalho. E assim, eu tenho guardadinho aqui no meu coração uma vontade de fazer uma coisa paralela.
né? Empreender alguma coisa, uma coisa online. Eu tenho uma luzinha disso aqui dentro de mim. Ainda não sei o quê. Já estudei sobre esse planejamento de transição de carreira. Não que eu queira fazer a transição, eu quero uma coisa paralela. Tem muitas Hoje, que fazem, né? Tem muitas hoje, mulheres né? que começam Tudo pode assim. mudar. Mas tá tudo bem. Estamos seguindo, e terapia, e vamos embora. É o que a gente falou, Miriam, quando você está bem, gente, tem gente que gosta de cumprir horário, se sente mais segura e tá tudo bem. Foi o que eu falei, eu desde pequena, minhas brincadeiras, eu sempre era a dona da empresa. E eu fui lembrar disso faz pouco tempo, sabe? Mas eu sempre, a minha mãe, ela não era, foi o que eu falei, eu fui a primeira a empreender, mas a minha mãe trabalhava na época, como representante da Continental, uma empresa de fogão, geladeira, e ela se arrumava, e eu ficava assim, debruçada na penteadeira, vendo, e aí ela saía, aí ela colocava o salto dela, colocava a roupa, pegava a bolsa e ficava dentro de casa, e falava que a empresa era minha. Então, desde pequena, eu já aquilo, é algo que já vinha dentro de mim. E mesmo quando eu trabalhava CLT, eu sabia que ali não era meu lugar. Eu sentia aquilo, entendeu? Eu sentia, meu, que não é o meu lugar. Eu falava para mim, eu posso mais que isso. Eu posso mais que isso. Mas eu tinha isso dentro de mim. E tudo bem, foi o que a gente conversou. Quem gosta de ser... Tem muitas mulheres que eu converso, mas eu adoro cuidar da minha casa. Gente, é o que te realiza. Sim. E acabou, entendeu? É o que te realiza. Mas uma frase que você tem muito medo, Miriam, é uma outra frase que eu tenho até um Reels meu no meu Instagram. O medo, ele pode ser o seu melhor conselheiro, mas ele pode ser o seu pior carcereiro. Nó. Nó, solta um nó bem mineiro, né? Nó. Essa frase, ela é bem marcante, porque ela serve muito para mim, porque eu, por muito tempo, não fui empreender por medo. Eu penso muito nisso, e eu gosto... eu tenho uma frase, não é uma frase pronta, mas é um pensamento muito parecido, que que eu vejo o medo de uma forma, assim, de cuidado, né? O medo, enquanto você enxerga ele como um cuidado, eu acho que ele é positivo, né? A partir do momento que ele começa a te travar, que você quer seguir alguma coisa, mas, tô com medo, eu tenho um medo... De realizar, né? Quando a gente impede de realizar as coisas. Realmente, Por isso que eu acho que essa frase, ele pode ser o seu melhor conselheiro, mas ele pode ser o seu pior carcereiro. Sim, faz muito sentido. Se você deixar ele tomar conta das suas decisões. E olha que coisa linda, Miriam. A gente está falando aqui sobre propósito, né? Que você não pretende sair da tua empresa e tudo, e você está bem ali. Você vê que você teve uma chefe dentro de uma empresa e que essa pessoa transformou a sua vida. Muito, você muito, vê como, muito. Em qualquer lugar, exercendo qualquer função, a gente pode transformar a vida da pessoa. Ela te inspirou, ela fez você se tornar uma mulher melhor, você se esforça para poder chegar ao patamar dela, né? Então, olha só que lindo, assim, num núcleo pequeno, às vezes, a empresa ali, poucas pessoas, mas impacta a vida ali de 3, 4 pessoas. Caramba, que coisa linda, né? Eu tenho certeza que você também impacta a vida de outras pessoas que estão ali. Então, essa coisa do propósito, mais uma vez, é um exemplo para a gente pensar assim, de uma maneira bem ampla, né? Não é sair fazendo... Você não vai ser Gandhi, não vai ser Luther King, não é nada disso. É fazer a diferença dentro daquele teu universozinho ali. Pode ser um universo pequeno, mas se você muda a vida de uma pessoa, se impacta a vida de uma pessoa, você impacta a vida de outros, porque aquela pessoa ela vai impactar a vida de outras e assim vai. Essa minha amiga que foi entrevistada, ela foi a minha primeira entrevistada do podcast, que é a Gabi, a do Pão. Uhum. Ela era engenheira da GM, ela trabalhava há 10 anos lá, e ela não estava... Quando ela se tornou mãe, ela falou, ela não conseguia também levar o filho dela para a escola, não conseguia pegar, deixava ele às 7 da manhã, pegava às 7 da noite. E aí, quando ela descobriu que ele tinha autismo, precisava de terapia, precisava de, sabe? E aí dependia da mãe levar, a da sogra levar, nunca ela conseguia levar.
E ela falou, e ela não se sentia realizada sendo engenheira. Quantas mulheres não querem esse cargo? Sim. E ela estudou para ser engenheira. E ela foi se realizar, e hoje ela se realiza onde? Começou fazendo dentro da casa dela, pão, e hoje ela já tem, ela é uma outra que tem aqui em Santo André também, agora ela abriu um espaço que você pode sentar lá, comer as coisas sem glúten, sem lactose, ela não usa farinha branca, não usa açúcar refinado nas coisas dela, chama do bem, o Instagram dela, se vocês quiserem ver depois. E ela se realizou, e ela fala, a gente fez uma live esses dias, ela fala que muitas pessoas viravam para ela e falavam assim, nossa, você largou de ser engenheira para fazer pão? E aí, se ela não tivesse certeza do propósito dela, aquilo ia atingir ela. Ela falou sim. E hoje eu sou muito feliz e muito realizada. Hoje eu estou com meus filhos, abri o meu café, mas ela falou, quantas vezes nossa, você largou um cargo de chefia na GM, com PLR, para fazer pão. Então, Ô, gente, eu lembrei de uma coisa. Você fazendo ou você não fazendo, a realidade é essa. Eu lembrei de uma coisa que eu já empreendi. Você está falando do pão aí, eu estou lembrando. O que acontece? Eu morava em outra cidade, né? Aí, quando teve a pandemia, coincidiu quando eu estava grávida. Aí, minha prima, ela fazia pizza para vender. E coincidiu que ela também arrumou um outro emprego numa outra cidade. E como eu engravidei, aí fechou tudo, né, e tal. Quando voltou a empresa, eu não pude voltar porque eu estava grávida. Então, eu fiquei minha gravidez toda em casa. Acho que a pandemia foi muito positiva para mim nesse ponto. E eu não gostava mais de trabalhar lá na empresa que eu estava, não estava gostando. Minha prima virou para mim e falou assim, você quer eu te ensino a fazer pizza? Você faz entrega, você faz em casa e entrega. Então, eu tive uma experiência, sabe? Não é zero, não. E aí, gostou? Hã? E você gostou? Eu gostei, mas eu prefiro hoje. Tudo certo, então. Eu prefiro, assim, essa coisa de, eu tenho que chegar a tal hora, porque eu me vejo assim, não sei se eu não estou me enxergando, né? Mas eu me vejo assim, se eu for trabalhar para mim, né? Eu não me vejo com a responsabilidade de ter alguém. Eu tenho que ter um horário para cumprir, eu tenho que ter uma missão, uma obrigação. Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que ter isso determinado para eu dar resultado. Eu me vejo assim hoje. Se eu tiver que fazer igual eu fazia pizza, eu fazia em casa, aí tinha dia que eu falava assim, hoje eu não tô afim, não. Hoje eu não vou fazer, não. Sabe? Então, eu acho que eu não tenho ainda essa determinação de eu ter, igual você falou, eu tenho que levantar, eu tenho que ir para o buffet, eu tenho que ir porque pessoas dependem de mim. Eu não tive esse tino empreendedora, não. Sabe? Eu fiz meu enxoval todinho com a pizza, eu montei tudo do João com o dinheiro da pizza, porque eu estava trabalhando, eu estava recebendo, né? Mas eu tinha outros compromissos, eu tinha outras contas, né? Então, o enxoval do João, eu falo que foi todo do empreendedorismo, né? Mas eu me sinto melhor, mais confortável, mais realizada no meu emprego hoje. Não, o CLT é o que eu falo. Lógico que ele te traz uma segurança ilusória, porque assim, se a empresa tiver que te mandar embora, ela mandou. Mas é muito cultural isso nosso do CLT, né? Foi o que eu falei no começo, a gente foi criada do que o CLT é seguro. Em nenhum momento da nossa vida nos é falado sobre empreendedorismo. Eu fui num evento de empreendedoras e estava o reitor da Universidade de São Caetano. E ele foi lá premiar algumas empreendedoras de São Caetano. E ele falou assim que a grande dificuldade dele como reitor é colocar dentro da grade de aprendizado a matéria de empreendedorismo. Porque se isso fosse nos trabalhado a gente conseguisse colocar no ensino fundamental dos nossos filhos, como tem nos Estados Unidos, seria muito mais fácil. Lá as crianças com 18 anos já falam em empreender, ninguém quer trabalhar para os outros lá.
É uma outra mentalidade. E olha a diferença social. Porque lá ninguém quer trabalhar para os outros, você só quer fazer a sua própria riqueza. É muito interessante que a gente vê, eu pelo menos eu tive essa matéria na faculdade, né? Então, Só que na faculdade você já tem formado dentro de você ali o seu a cultura, né? Igual você falou, eu quero fazer faculdade, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter o cargo tal, né? exatamente. Então lá na faculdade talvez não vai fazer o mesmo efeito você estudar empreendedorismo como o efeito de você estudar lá no fundamental, né? Exatamente, é o que ele falou, que a grande dificuldade, porque chega lá no Congresso essas coisas para ser aprovado, eles barram. Por quê? Infelizmente, no nosso país não é interessante as pessoas quererem enriquecer. É muito triste, mas pesquisas mostram isso, e é fato pela nossa cultura. Por isso que quando a gente vai empreender, e o que ele falou também, eu achei muito interessante, 85%, principalmente das mulheres que vão empreender, não é porque elas querem, é por necessidade. Ou porque ficaram desempregadas e não conseguiram arrumar emprego, aí vão empreender, ou porque se tornaram mães e têm que empreender. Então, não é por escolha, não é por opção, é porque são obrigadas. 85%, olha essa porcentagem. E tem uma coisa também que é assim, que você falou sobre as críticas, né, que as pessoas recebem quando vão empreender. E eu queria dizer que as críticas vão vir também em qualquer mudança que você for fazer na sua vida. Porque quando eu resolvi mudar de empresa, eu pedi demissão de uma que eu trabalhava há 17 anos, eu fui apedrejada lá na minha cidade. É uma cidade pequena, né? Era um cargo assim que muita gente almejava, todo mundo, não, que tanta gente queria estar no seu lugar e você simplesmente não valoriza e vai pedir demissão. Gente, eu vou pedir demissão porque eu vou para um lugar melhor, eu vou para uma empresa melhor. Mas assim, as críticas vieram como eu estivesse chutando o balde, né, estourando a ponte. Não, eu não estou tomando uma decisão sem pensar, né? Eu sei o que eu quero para minha vida e eu vou atrás do que eu quero. As pessoas criticam, foi o que eu falei, quando eu comecei lá, que começou a pandemia, que eu recebi muitas críticas de pessoas da minha família. Tipo, meu tio e minha tia, que esse meu tio eu chamo até de pai. Naquele momento me afetou profundamente, porque eu já estava muito vulnerável devido a tudo que estava acontecendo. Mas tem uma outra frase que é assim, ó, você só aceita a crítica de quem construiu alguma coisa. Adoro essa. E eu também me apropriei dela, porque hoje, cara, foi o que eu falei, eu sou a primeira que rompeu o ciclo da minha família, fui empreender. Vou ouvir crítica de quem nunca construiu. Então, crítica foi o que você falou, julgamentos, todos vão julgar, e vão te julgar porque não tem coragem de fazer o que você fez. Por outro lado, eu ouvi isso muito também. Miriam, que coragem, você ir com um filho pequeno, vai para a capital, né? Morava numa cidade de 10 mil habitantes e vim para um de 500 mil. Então, assim, sei lá quantas pessoas tem aqui, nem sei se é, mas é muito maior, né? E todo mundo... Algumas pessoas, que coragem, que bacana, me inspiro em você. Ontem eu ouvi de uma amiga minha que eu contei que eu fui promovida, ela falou, nossa, Miriam, de coração, eu queria tanto ser igual a você, e eu, jura? Sério? Você inspira pessoas que você nem sabe. Não sei, não sei. A hora que me fala eu fico até surpreendida, porque para mim é tão normal. Assim, na minha cabeça eu tô fazendo tão pouco, sabe? Então, mas é aquela frase, qual o seu óbvio que pode ser um milagre de alguém? Se aplica também. Já está anotado aqui. E você, Kátia, quer perguntar alguma coisa? Pode chamar de Kátia? Giovana, muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso.
Acredito que as meninas tenham gostado muito também. É muito bom trazer uma outra pessoa com outra perspectiva, uma outra trajetória, que o objetivo era realmente esse, abrir perspectiva, mesmo que Sim, a família agora não está querendo empreender, tudo bem, mas fica um aprendizado, fica ali uma sementinha que fica sim, plantada, né, no coração da gente. Às vezes, em algum momento, pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, isso vai aflorar. Às vezes não é uma coisa momentânea, né? Cada uma tem seu tempo. Você vê que sim. só aflorou com 42 anos, que é uma época que muitas mulheres, chegando perto dos 40, começam a entrar numa certa crise. Parece que quando acaba a idade reprodutiva, acaba a vida. E não, Acho que olha não aí, posso fazer mais nada. Meu Deus, esses 40 anos, não posso fazer mais nada, não posso mudar, tenho que continuar nisso. Muitas alunas minhas pois é. vêm. E você começou uma vida depois dos 40. Tua Foi, vida deu uma guinada, você é uma mulher completamente transformada depois dos 40. E completamente. para melhor, e muito melhor. E eu acho legal, eu acho que depois dos 40, quando a gente consegue fazer essas transições, é até melhor, porque você tem mais maturidade também, já é uma mulher mais vivida, já está mais. Já tem uma coraça, já, né? Muito diferente de você fazer certas coisas com 20, 25 anos. Muito, Né? muito. Então, existe esse valor, eu acho, que a gente esquece, a gente fica sempre partindo desse pressuposto que a gente está envelhecendo, acabou a idade reprodutiva, a vida acabou. Caramba, cabeça de 40 anos é uma maravilha, você já passou por muita coisa, tem muita experiência boa, né? A partir disso tudo. Então, foi muito, muito maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Foi um Imagina. prazer receber você aqui. Sua disponibilidade está aqui sábado de manhã também. Você tem um filho e dispôs aí o seu tempinho para estar aqui com a gente. Imagina, Muito gente. gratidão. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito de contar a minha história, porque para mostrar para vocês o quanto é possível, independente de você me falar que não quer agora, mas eu acredito que o que eu falei, alguma coisa que eu falei, dá para você trazer para a sua vida. Espero que de alguma forma eu tenha agregado a vida de vocês de alguma forma, que é essa a minha missão. Agregar e transformar um pouquinho, nem que seja uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda na vida de vocês. Perfeito. Meninas, muito obrigada também pela presença de vocês, pelas trocas. É sempre muito bom ouvi-las, né? A gente vai também aprendendo e ouvindo as Muito, muito. demandas. A gente vai também se fortalecendo, até enquanto profissional que trabalha com mulheres. É muito bom ouvir as experiências de vocês. Tá Carol, bom? sim, Oi. vê lá, entra no meu canal do YouTube e vê a história dessas mulheres para você ver, para você Vou se acompanhar. inspirar, tá bom? Já te adicionei no Instagram e vou Obrigada, acompanhar. obrigada. Todas Obrigada. conseguiram pegar o Instagram dela e o... É @Gipatriani, Como? @Gipatriani, e o canal do YouTube é Gipatriani em Ação, podcast Gipatriani em Ação. Vou Perfeito. acompanhar. Acompanhem. Tá bom, Tem muita meninas. coisa boa lá. Tchau, tchau, meninas. Um ótimo final de semana para vocês. Bom final de Tchau, semana. gente. Prazer, Para Obrigada. vocês Tchau. também. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.